pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira e depois de mais um resultado frustrante do Santos no Campeonato Brasileiro. Incrível, né? Incrível. Eu, sinceramente, eu tinha esperança quando começou o campeonato, terminou o Campeonato Paulista, foi eliminado na semifinal pelo Corinthians, tá? Tudo normal. Aí com o elenco o Santos foi contratando, o Barreal, o Lazer, Zé Rafael e tudo mais, voltando o Neymar. Eu tava bem animado, gente, bem animado mesmo, até que cheguei a fazer a previsão de que o Santos podia chegar ali entre os 4 primeiros, se de repente bobear, podia bater campeão, tá? Olha só a viagem minha, gente. Viagem, pura viagem, né? Comentário de quem tá empolgado, de quem torce e completamente descolado da realidade, né? Eu confesso a vocês que eu tava vivendo num outro mundo, né? Não é possível. Porque o que se vê agora é absolutamente uma situação, sabe, caótica do Santos, entendeu? Caótica. Muito complicado, gente. Muito complicado. O Santos não conseguiu ganhar do Ceará. Conseguiu ganhar do Ceará. Vai ganhar de quem? Do Corinthians, Itaquera, domingo? Não ganha. Conseguiu ganhar do Ceará, gente. E, por favor, não venha dizer para mim que o Santos jogou bem. Não jogou. O Santos teve posse de bola. Teve o controle do jogo. Porque o Ceará é um time de uma categoria inferior à do Santos, então quando joga fora de casa, joga para proteger o resultado. E não fez o antijogo não, hein? O Ceará jogou bem. Tá? Mas entregou a bola para o Santos, porque sabe que o Santos com a bola no pé não sabe fazer. Não sabe fazer. Vamos falar mais sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem o like, ative o sininho, dê um hype também, que é importante para ajudar a propagar esse canal. É muito, muito fundamental para que a gente consiga fazer esse canal crescer. E ele está crescendo e eu agradeço vocês, tá bom? Pessoal, é o que eu estava falando para vocês, sabe? Situação muito complicada do Santos, uma situação muito difícil. Não concordo com quem disse que o Santos jogou bem. O Santos, de acordo com os números do SofaScore, o Santos cruzou nada menos do que 35 bolas no gol na área do Ceará e acertou só 9 cruzamentos. Ou seja, o time não fez nada. Não tinha uma triangulação, aproximação, um 2-1 na marcação adversária. Nada. O time só cruzou bola. O futebol paupérrimo. E eu, sinceramente, eu não me deixei iludir pelo que eu vi em campo, não. O time completamente sem imaginação. Que viveu de repentes. De quem? Por exemplo, no primeiro tempo, Soteldo. Foi o jogador mais lúcido do Santos. Foi o jogador que mais conseguiu desequilibrar a defesa adversária. Mas na sequência da jogada, as coisas não funcionavam. No segundo tempo, por exemplo, o Soteldo sumiu. Pegava na bola, já a marcação do Ceará já tinha melhorado e tal. Mas o Santos jogou menos com ele do que jogou no primeiro tempo. E ele, consequentemente, subiu. Não tem jeito. Pessoal, a situação muito ruim, sabe? Muito ruim. Pessoal, eu vi aqui no X todo mundo criticando o Tiquinho. Eu não concordo. O único chute que o Santos deu em gol foi o Tiquinho. Que o goleiro Fernando Miguel fez uma ótima defesa. E um outro arremate dele, numa bicicleta, que a bola passou perto também. Não passou muito perto, mas foi uma jogada de finalização. Tá? Aí todo mundo, tem que botar o David Washington. O David Washington tentou no segundo tempo, fresquinho, não ganhou na corrida do zagueiro do William Machado, que aí o juiz equivocadamente marcou falta e expulsou o jogador. Aí teve que voltar atrás. Gente, mas dá uma olhada no lance. Pô. Como é que o David Washington não consegue ganhar na corrida desse cara? Não dá, gente. Não dá. Nem para conseguir cavar um pênalti. Nada. Porque vocês gostam. Vocês, não digo vocês todos, né? Tem muita gente que gosta. Eu prefiro o Tiquinho, entendeu? Porque com ele lá dentro, toda a bola que ele pega, o Tiquinho dificilmente desperdiça. Ele faz um passe, ele mata, toca bem a bola. Agora a bola não chega para ele. Quando chegou, ele quase fez o gol. Foram 2 arremates a gol. Aquele da defesa do Fernando Miguel e o outro que foi aquela bicicleta que ele chutou a bola para fora. A bola não chega para ele. Cruzamento. Você vai dizer, Sormani, mas está cruzando, por que ele não ganha de cabeça? É sempre mais fácil para a defesa adversária. Entendeu? É sempre mais fácil, está de frente pro lance. Enfim, gente,
Uma situação bem complicada, bem complicada. O Santos tem agora 2 jogos fora de casa. Corinthians na Neoquímica Arena, né, em Itaquera, e depois o Vitória em Salvador. O que eu imaginava para tudo isso? Eu imaginava uma vitória hoje contra o Ceará, um empate contra o Corinthians e uma vitória contra o Vitória. Mas já empatou hoje. Como é que você troca esse empate de hoje com uma vitória contra o Corinthians? Você acredita? Eu não acredito. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Eu já não acredito em mais nada nesse time. Já não acredito em mais nada nesse time. E o presidente Marcelo Teixeira estava lá na tribuna do Allianz Parque. Parabéns à torcida. Mais de 35 mil pessoas estiveram presentes no Allianz Parque. E foi foi um momento positivo do Santos. Foi a presença do seu torcedor, que no final do jogo vaiou o Marcelo Teixeira. Vaiou o Marcelo Teixeira. Entendeu? Aí eu leio aqui no X, né, o antigo Twitter, o Robert, que jogou no Santos, tal, quem acompanha no Twitter, ele escreveu: se não contratar jogadores bons, não tem jeito. Mas que jeito, Robert? Com que dinheiro? Aonde vai arrumar dinheiro? Não tem dinheiro. O Santos tem que pagar em 45 dias um transfer ban de 16 milhões de reais. Vai ter que pagar também o do Jean Lucas, esse é outro transfer ban. Agora, nossa, me deu um branco agora. Esqueci de quem que é. Do João Basso. João Basso. 16 milhões. Essa semana deve chegar um comunicado da FIFA com outro transfer ban de 15 milhões do Jean Lucas. E pode aparecer a qualquer momento no caixinha. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vi aqui uma manifestação de um torcedor. Senhor Mani, para de pedir para o torcedor ir no campo, que a gente não é bobo. Gente, se não for no campo, não vai ter renda. Se não tiver renda, não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não contrata o jogador. É uma opção de cada um. É uma opção de cada um. Entendeu? É uma opção de cada um. Não quer ir no campo porque está chateado? Eu entendo. Entendo mesmo. Não quer ir no campo, não vai. Está chateado, beleza, sem problema nenhum, não vai no campo. Mas tem que saber no que isso vai acarretar. Vai acarretar menos dinheiro. E por falar em dinheiro, a renda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, desse jogo no Allianz Parque. Deixa eu ver aqui. O público foi de 35.240 pessoas. A renda deu 2.800.000 reais. 800 mil reais não dá na Vila Belmiro. Não dá na Vila Belmiro. Não dá na Vila Belmiro. 2 mil, veja só o que faz um estádio grande e localizado numa região aonde o torcedor do Santos basicamente se concentra. Ou seja, na capital de São Paulo ou na região metropolitana de São Paulo. Então, gente, é difícil. A situação do Santos é muito complicada, porque tem gente que, como o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, que não quer tirar o Santos de Santos. Não precisa tirar o Santos de Santos. Não precisa tirar. Agora, o Santos não pode jogar mais vezes em Santos e menos em São Paulo. Tem que ser o contrário. Porque senão, gente, vai sumir. Olha só essa renda. 2.806.000 reais. 2.806.000. O Santos vendeu o mando por 1 milhão. Se ele tivesse jogado, tudo bem, alugar o Allianz Parque e tal, talvez 1 milhão, ia arrecadar um pouco mais de 1 milhão. Tá? Mas ele teve garantido 1 milhão. Mas imagina se o Santos faz 6 jogos por mês como mandante. Se ele consegue jogar 4 com essa arrecadação, aí chega na metade do ano, que nem fala o Robert, se não contratar jogadores bons na metade do ano não vai, aí você tem dinheiro para contratar. Hoje não tem. Tem que ir com isso. E esse técnico, infelizmente, parece que não consegue tirar do elenco o que ele pode dar. É o terceiro jogo do Kleber Xavier no comando técnico do Santos. Contra o CRB não teve disputa de ponto, mas vamos pensar em vitória, derrota, em 9 pontos. Ele conquistou 2 pontos em 9 pontos dirigindo o Santos. 2 pontos. Tá? 2 pontos em 9 pontos. Aí eu divido ele aqui por 9. O aproveitamento de 22%, gente. 22%. O do Kleber Xavier do comando técnico do Santos. Aí eu vou olhar o aproveitamento do Santos no Campeonato Brasileiro e eu vejo lá que o aproveitamento do Santos no Campeonato Brasileiro é de 20%. Tem a parte que era do Caixinha. Gente, 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. O Santos fez 4 jogos em casa. 4 jogos em casa.
empatou com o Bahia, ganhou do Atlético, perdeu do RB Bragantino e hoje empatou contra o Ceará. Ou seja, ele tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Olha o aproveitamento do Santos em casa. Então, uma vitória dá 3 pontos, 2 empates, 2 pontos, então você tem 5 pontos. Em 4, você conseguiu 5 pontos em 12 disputados. O aproveitamento do Santos em casa, você vai pegar e vamos fazer a continha aqui de novo, regrinha de 3. Então você pega 5 pontos dividido por 12, 500, né, dividido por 12, você vai ter um aproveitamento de 41,6% como mandante. É muito ruim, muito ruim. E eu, sinceramente, gente, eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Não consigo. O Santos vai jogar o campeonato inteirinho para não ser rebaixado. Inteirinho para não ser rebaixado. 5, a gente consegue, ó, com todo respeito, entendeu? Com todo respeito ao Vasco, a torcida do Vasco, etc e tal, o Santos está atrás do Vasco e do Juventude, gente. Está atrás do Vasco e do Juventude. Ele só tá na frente do Sport. É muito pouco. É muito pouco. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. É desanimador. Se tivesse vencido, podia estar com 7 pontos. A 2 do São Paulo, que tem 9. Já podia ser o 17º colocado. Se ganhar do Corinthians domingo, não sai da zona do rebaixamento. Porque o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o São Paulo, juntamente com o Grêmio, o Vitória e o Internacional com 9. Então, se o Santos ganhar, ele vai a 8. Não sai. O Santos permanece na zona de rebaixamento, gente. De 8 rodadas do campeonato até agora, o Santos ficou uma rodada só fora da zona do rebaixamento. As outras, todas na zona do rebaixamento. E não consigo vislumbrar nada, gente. Aí a nossa grande esperança, nosso grande ídolo, vai para os jogos para fazer promoção no intervalo, jogar camisa para a torcida. O Neymar não foi contratado para isso. O Neymar foi contratado para jogar. Agora, quando ele vai jogar? Quando ele vai voltar? Estão falando que ele vai voltar contra o Botafogo. Contra o Botafogo. Entendeu? Se ele voltar de fato contra o Botafogo, vai ser daqui a 9, 10, ele vai perder 2 rodadas, porque o Santos vai jogar contra o Corinthians e contra o Vitória, e depois o Santos vai jogar contra o Botafogo. Exatamente isso, contra o Botafogo. Ou seja, no dia 1º de junho. Hoje é dia 12 de maio. 12. Ele vai continuar mais 20 dias fora. 20 dias. Agora, se o Neymar não renovar o contrato com o Santos, é uma grande sacanagem, gente. Porque ele ficou no Santos 5 meses e deve ter feito 11 partidas. 11 partidas. Em 5 meses. Tem que renovar, gente. Claro que ele é santista. Claro que ele gosta do Santos. Tem um amor enorme pelo Santos. A gente sabe disso. Mas agora é preciso retribuir, né, mano? Você tá milionário. Você comprou um carrão aí a semana passada. Você não precisa de dinheiro. O que você precisa fazer agora é voltar a jogar bola. Agora, também todo detalhe. Se ele não renovar com o Santos, ele vai pra onde? Ele não tem mercado. Não tem mercado. Para ganhar o que ele ganha no Santos, do jeito que ele ganha, não tem. Não tem. Não tem. Então, a tendência dele, se ele quiser continuar jogando futebol, é renovar com o Santos. É renovar com o Santos. Mas ele precisa jogar bola, gente. Porque senão não vai adiantar nada. Com o Neymar em campo, a maioria das vitórias que o Santos teve nesse ano foi com o Neymar em campo. O Neymar em campo. O Santos ganhou, acho que um jogo só sem o Neymar, se eu não estou enganado. Foi contra o Atlético Mineiro. Os demais triunfos, as demais vitórias, contando, lógico, o Campeonato Paulista, as que apareceram e aconteceram, foram com o Neymar em campo. Se eu não estou enganado. Então, quer dizer, ele faz muita diferença. Muita diferença. Agora, é preciso jogar. Dizem, né, os relatos de jornalistas, setoristas do Santos, que acompanham, que são muitíssimo bem informados, que ele está passando praticamente o dia todo dentro do CT do Santos fazendo tratamento. Ótimo. Ótimo. Agora eu pergunto, por que não fez isso antes? Foi pro Carnaval, ia se tratar em Mangaratiba. Quando ele deveria ter feito isso, quando ele sofreu a primeira lesão, que foi naquele jogo contra foi contra o Bragantino, né? Foi contra o Bragantino. Acho que foi, não me lembro. Ali ele deveria ter feito, naquele momento, o que ele está fazendo hoje. Talvez estivesse jogando. E é disso que a gente cobra do Neymar. Entendeu? Um pouco mais de comprometimento dele, de entrega. Agora, ele
ele sempre foi assim. Ele sempre foi assim. E o Santos precisa demais dele, gente. Porque ele é o único jogador que pode fazer a diferença para o Santos. É o único. Único. Porque ele em campo vai potencializar o jogo do Roleiser, vai potencializar o Gabriel Bom Tempo, vai potencializar o Soteldo, o Barreal. O Tiquinho vai se aproveitar disso também para fazer gols. Entendeu? É preciso ter o Neymar em campo, gente. É preciso. Então, a esperança que fica para o torcedor é que ele renove o contrato. Porque senão, gente, sem o Neymar, se ele for embora agora, dia 1º de julho, ele já as malas e foi embora do Santos, vai ser um campeonato para lutar para não ser rebaixado, gente. Vai ser, a realidade é essa. Com o Neymar, eu acho que muita coisa muda. Muita coisa muda. Alguém pode falar, senhor Mani, mas e o técnico? Você mesmo falou que o aproveitamento dele é medíocre. É medíocre, 22%. Ele teve 22% de aproveitamento dos jogos que ele comandou o Santos em 3 partidas. Empatou com o CRB, empatou com o Ceará, 2 mandos dele. CRB e Ceará, não é time da elite não. E perdeu pro Grêmio. Troca do técnico? Bom, primeiro que eu acho que não devia ter contratado esse técnico. Mas já que contratou, porque ninguém quer dirigir o Santos, a verdade é essa, ninguém quer dirigir o Santos, foi o que sobrou. Leva esse cara até, pelo menos até a metade do ano, até a metade no break, pô, não pode. Não pode trocar, vai trocar de novo e vai contratar quem? Não tem quem contratar. Um técnico de fora. O Crespo. Podia ter sido, ele conhece um pouco do futebol brasileiro. O Milito também conhece. Mas esses caras mudariam? Bom, pelo menos eles são técnicos. Pelo menos eles são treinadores. O Kleber Xavier está debutando na carreira de treinador principal no Santos. Entendeu? Olha como é que está o Santos, dirigido pelo seu Marcelo Teixeira. Inacreditável. Inacreditável. E ele acha, e a Belmiro Holândia acha também, ambos acham que estão no caminho certo. Que estão no caminho certo. A ficha vai demorar quanto tempo para cair para esse pessoal? Quanto tempo mais? Gente, se não virar SAF, o assunto é sempre o mesmo. A gente fala e sempre acaba no mesmo ponto. SAF. Se não virar SAF, não tem jeito. Não tem jeito. O Santos é um time pobre, que vive numa região de densidade demográfica baixa, consequentemente não consegue ter grandes patrocinadores, porque o poder de consumo lá não é grande coisa. O Santos vai sair aposentado, gente. O pessoal se aposenta e vai para Santos. Pô, qual é o rendimento de aposentado? Pô, quem é aposentado? Eu sou aposentado, eu tenho a minha aposentadoria já. É uma mixaria, gente. Então, quer dizer, é complicado. Tem dinheiro rolando de Santos? Tem. Mas chega para o Santos? O dinheiro do Porto chega para o Santos? Não chega. O dinheiro do Porto vai para o governo federal. Vai para o governo federal. Quem pode consumir, que é o torcedor do Santos, esse aí normalmente é o cara que tem um salário pequeno. Agora, se você vem para uma região maior, uma densidade demográfica maior, como é a região do ABC, que eu já propus aqui para vocês, aí é diferente. O ABC é uma região muito mais populosa do que Santos. E muita gente que mora no ABC, trabalha em São Paulo, o dinheiro circula mais no ABC do que em Santos. Não estou dizendo que o ABC tem mais dinheiro do que Santos, do que a Baixada. Eu nem tenho dados para isso. Mas o dinheiro circula mais por ali. Porque está grudado em São Paulo, gente. Então, pessoal, desanimador. Desanimador. Uma pena. Eu esperava a vitória. Esperava a vitória. Mas depois que a bola começou a rolar, nos primeiros 10 minutos, eu já de cara detectei. Esse time não está jogando nada. Teve só posse de bola, 35 cruzamentos e mais nada. Um futebol medíocre. Uma semana o Kleber Xavier teve para treinar esse time. Uma semana. E não aconteceu nada. E se continuar assim, gente, o destino do Santos, se o Neymar não voltar, 2, se esse técnico não engatar, o Santos vai voltar para a Série B. Lamentavelmente.